Olá, povo de Deus, tudo na paz? Espero que sejam todos bem. Mais um vídeo aqui para o nosso canal, com a graça do nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. E é com o consentimento dele que estamos fazendo aqui mais esse vídeo em nome de Jesus. E eu quero contextualizar com vocês algo muito importante hoje a respeito de incredulidade. Você é incrédulo, querido? Me faça essa pergunta também muitas vezes. Eu sou incrédulo? Muitas vezes nós somos incrédulos, não somos? Muitas vezes nós temos dúvidas. Isso é normal, queridos, mas eu quero trazer uma palavra hoje, aqui na Palavra do Senhor, que é maravilhosa para que possamos contextualizar e entendermos mais um pouco a respeito de incredulidade. O que o Senhor Jesus Cristo achou disso e como é que se deu isso na Palavra do Senhor. Vamos lá? A gente vai falar aqui a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele ressuscita no domingo. E aí há aquele alvoroço entre os discípulos. Maria chega ali ao túmulo, Maria fica lá à madrugada. Depois chama Pedro e João, que olha também e crê, acreditam que Jesus ressuscitou. Mas aí Maria vai contar para os demais discípulos. E aí eles não acreditam e há aquele tipo de dúvida. Ah, mas para você, foi falar para você e tal. E eu quero trazer aqui, que está lá no Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, que está aqui no capítulo 20, verso 11. A partir do verso 11, vamos ler alguns versículos aqui rapidamente, para que a gente possa contextualizar e ser respaldado na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Ó. Diz assim, verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, ou seja, Maria ficou lá perseverante. Aí lá no verso 17 diz assim, ó, recomendou-lhe Jesus, depois que Jesus aparece para ela, para que a gente possa andar um pouco rápido, ele disse, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes, ou seja, Jesus Cristo lhe deu uma ordem, olha só que privilégio para Maria, né? A primeira vez Jesus ressuscitado. A palavra de Deus, queridos, é maravilhosa. E diz assim, ó, vai ter com meus irmãos e diz a eles, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. O 18. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos. Viu o Senhor, imagina a alegria de Maria, né? Viu o Senhor e contava que ele lhes dissera estas coisas. Ou seja, ela disse para os discípulos que Jesus tinha falado isso para ela. Viu o Senhor e contava que ele lhes dissera estas coisas. Lá no verso 20, queridos, diz assim, ó. E, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Agora vamos retornar ao verso 17, só para ver aqui alguma coisa. Ao cair da tarde daquele dia, ou seja, o final da tarde já do domingo, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, olha só, queridos, todos amedrontados, todos ali trancados, escondidos. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Imagina, queridos, o próprio Senhor Jesus Cristo ali ressuscitado. O 20 que eu acabei de ler para vocês. Por que eu acabei de ler esse versículo e retornei no início, no 19? E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Agora, por que será, queridos, que Jesus lhe mostrou as mãos e o lado? Eles não pediram nada. Eles não comentaram nada. Mas Jesus, a partir do momento que Jesus diz, Pai seja convosco, e dizendo, lhes mostrou as mãos e o lado. Por que será? Será que foi só Tomé que teve dúvidas? Aí disse assim, ó, ele lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Aí vamos lá para o verso 24. Aqui já se trata de Tomé, e aqui que a gente vai tratar da verdadeira incredulidade, ou seja, da dúvida. Ora, Tomé, um dos 12, verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Olha só. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, e aqui ele foi frio, querido, na resposta. Olha só a resposta de Tomé. Aqui é uma resposta de incredulidade pura. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, olha só, e ali não puser o meu dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Aqui, queridos, é a verdadeira incredulidade, ou seja, se eu não tocar em algo físico, em algo material, se eu não conseguir tocar, se eu não tocar, e muitas vezes nós somos dessa maneira, queridos, não vamos aqui jogar pedra em cima de Tomé, não,
que cada um de nós, seres humanos, temos um pedacinho desse Tomé dentro de nós. A verdadeira incredulidade, quando nos deparamos com situações a quais olhamos e dizemos, meu Deus, será verdade isso? Será? E aí há aquele momento de dúvida e de incredulidade. Ele diz ao seu lado, de modo algum acreditarei. Agora, o mais interessante, queridos, é que Deus honra a incredulidade nossa, Ele honra as nossas dúvidas, Ele nos entende muitas vezes e nos proporciona momentos para que possamos voltar atrás e buscá-lo novamente com toda a fé do nosso coração. Olha só o que Jesus fez com Tomé. Olha só, presta atenção. Verso 26. Passados 8 dias. Passados 8 dias. Por que não foi no dia seguinte ou no outro dia? Não, a Bíblia retrata aqui, passados 8 dias, queridos. Estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas novamente, depois de 8 dias de ter visto Jesus ressuscitado, os discípulos ainda continuavam escondidos, trancados. E disse assim, o discípulo e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes novamente, paz seja convosco. Imagina agora a fisionomia de Tomé nesse momento. Imagina as nossas fisionomias, né, querido? Quando nós nos deparamos com algo que Jesus faz nas nossas vidas, nós muitas vezes não cremos, não acreditamos e Ele acaba nos mostrando e trazendo uma fé verdadeira para o nosso coração de acreditar. Diz assim, ó, e logo disse a Tomé, ele não se dirigiu a nenhum dos outros discípulos, querido. Ele se dirigiu logo diretamente a Tomé, olha só. Ou seja, ele foi ali naquele momento especialmente para falar com Tomé. Deus tem um encontro com cada um de nós particularmente. Mesmo que estejamos dentro de uma igreja com 5, 10, 15 mil membros, 15 mil pessoas, mas Ele fala com nós particularmente. E você sente isso no seu coração, porque a mensagem muitas vezes é direcionada para você. Tem pessoas até que dizem, mas contaram meu problema para você. Ah, contaram meus problemas para esse pastor. Contaram os meus problemas para esse homem, para essa mulher. Não é assim que acontece muitas vezes? É o Espírito Santo que prescruta todas as coisas, queridos. Aí diz assim, ó. E logo disse a Tomé, põe aqui. Ah, meu Deus. Quem disse para Jesus que Tomé tinha dito isso? Eita, Deus poderoso. Onisciência, querido. Eita, Deus poderoso. Põe aqui o dedo. Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Oh, Pai. Chega também a mão e põe-na do meu lado. Particularmente, parte por parte, da maneira que Tomé fez o questionamento com os outros irmãos, com os outros discípulos. E põe a mão do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Eita Deus. Oh, Pai querido, nos perdoe, Pai, quando somos incrédulos para com a Tua palavra. Meu Deus. Aí o 28 diz assim, respondeu-lhe Tomé. Eu imagino o jeito de Tomé aqui. Como é que ficamos, né, queridos, constrangidos quando o Senhor nos toca profundamente lá na alma, onde Ele sabe, só Ele sabe trabalhar, só Ele sabe tocar. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me vistes, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus poderoso, maravilhoso. Queridos, é uma palavra maravilhosa para o nosso coração, para que possamos muitas vezes entender, muitas vezes alguns momentos de incredulidade, algo que muitas vezes se passa conosco, que não adianta pensar que isso é só Tomé não, queridos. Os demais discípulos, os demais que estavam ali, os outros 10, também estavam com dúvidas. Por isso que Jesus já foi mostrando o lado, foi mostrando a mão furada, porque eles tinham dúvidas, só que eles não, ou seja, eles não falaram, eles não disseram com as suas próprias bocas, eles não disseram isso em palavras, mas Tomé foi corajoso ao dizer, não, se eu não ver, se eu não tocar, se isso, aquilo, outro. Então tem muitas vezes, queridos, crentes que são muitas vezes, são incrédulos, mas muitas vezes há sinceridade na incredulidade. E nesse caso de Tomé, havia ali sinceridade. Ele era incrédulo e mostrou-se incrédulo. E não teve vergonha de esconder. Agora, os demais muitas vezes tiveram dúvidas, ficaram com medo, não acreditando totalmente, mas ficaram calados. Mas o Senhor é onisciente, ninguém esconde nada do nosso Deus. Então, querido, não se preocupe, você já teve esse momento de incredulidade, eu também já tive, você ainda vai ter esses momentos, nós ainda vamos ter várias vezes. Mas, queridos, vamos crer na palavra do Senhor e vamos crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém? É uma palavra só para nos encorajarmos, para nos fortalecermos e ficarmos firmes. Se passou isso pela sua cabeça muitas vezes, de entristecer, de baixar a cabeça, não querer, não ter coragem, até muitas vezes até de receber uma oportunidade aí na igreja e falar algo porque você já teve dúvida, você já teve incredulidade em determinados assuntos, mas não deixe que isso atrapalhe a sua fé. Não deixe que isso seja uma barreira para o seu ministério. Com incredulidade ou não, queridos, o Senhor Jesus Cristo nos ama e Ele nos dá a oportunidade de todos os dias mostrá-lo que nós temos fé nele e acreditamos nele. Assim como Ele fez com Tomé. 8 dias depois Ele voltou para falar com Tomé, especialmente, exclusivamente para falar com Tomé, ali no meio dos discípulos. E aproveitando a oportunidade para falar com os demais que estavam ali ao lado. O Senhor Jesus Cristo, queridos, Ele trabalha nos corações de todos. Ele é pedagogo. Ele trabalha com uma certa pedagogia que o ser humano jamais vai alcançar. Então, queridos, fica essa palavra aqui para todos nós. Se teve algum erro aqui, que os irmãos me perdoem, coloquem aí nos comentários, me corrijam, me ensinem também. Estamos aqui para aprender juntos, amém? Fica aí todos na paz, compartilhe, se inscreva no canal. O canal é humilde, está começando, mas, queridos, há uma alegria no coração aqui quando eu falo do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Então, não importa se tem 10, 20, 1000, não importa, queridos. O importante aqui é a palavra de Deus, é que você possa, se eu tocar o coração de uma pessoa e ela conseguir se erguer na fé novamente, querido, eu já ganhei. Oh, Deus, é maravilhoso o galardão que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Fiquei até um pouco emocionado aqui com essa palavra. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Abraços, queridos.